paz do Senhor, igreja, que Deus possa nos encher da sua alegria, que Deus possa nos encher da sua paz, que ao iniciarmos esse culto, nosso coração possa estar cheio de gratidão, porque nós sabemos que tudo aquilo que temos e somos vem das bondosas mãos do nosso Deus. Eu me recordo agora da palavra que foi dita lá em Neemias 8:10, que diz o seguinte: este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Que a alegria do Senhor possa estar enchendo os nossos corações, de forma que esta alegria possa nos impulsionar a seguir, e não só a seguir de qualquer forma, mas a seguir com objetivo, a seguir com alvo, né? E que esse culto que já começamos, né, a prestar a Deus nesse momento, possa chegar com cheiro suave ao Senhor, que o Senhor possa estar recebendo o nosso culto, porque, na verdade, o Senhor está olhando para o nosso coração, e que o nosso coração possa estar desta forma que eu acabei de falar, repleto de alegria e de paz que vem do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a nossa igreja, que Deus possa continuar nos abençoando, e que Deus possa também estar abreviando, né, o tempo que estamos distantes uns dos outros, para que muito em breve possamos estar reunidos de novo, tal qual fazíamos, né, algum tempo atrás. Mas que neste tempo a alegria do Senhor possa estar envolvendo os nossos corações. Amém? Vamos estar orando nesse instante. Querido Deus, nosso coração agora se enche de alegria, alegria que vem do Senhor, para te agradecer, porque a gente pode estar aqui agora, reunido em culto, embora cada um na sua casa, mas o Senhor nos une, o amor e a alegria do Senhor nos une. Ó Deus, seja com cada irmão que está participando desse culto, com cada pessoa que está participando desse culto, que o Senhor possa estar sondando cada coração, ver o que está acontecendo em cada casa, em cada coração, em cada vida. O Senhor possa estar atento à oração que cada um está fazendo agora. Ó Deus, a oração da mãe aflita, a oração do pai que precisa de uma porta de emprego. Ó Deus, a oração dos filhos que precisam ter um ano escolar que possa dar bons frutos. Ó Deus, que tu possa estar ouvindo a oração de cada uma dessas pessoas, a nossa oração, e que nós possamos, como igreja, não desanimarmos e estarmos seguindo para o alvo que é o Senhor, e que a tua alegria possa ser a marca da primeira igreja batista em Costa Barros, para que nós possamos ser um povo alegre, um povo que tenha força, porque temos a tua alegria, a alegria que vem do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo. Recebe o culto que prestaremos ao Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar em culto e agora vamos louvar ao Senhor. Louve ao Senhor na sua casa, louve ao Senhor com a sua voz, cante junto com quem vai estar direcionando o nosso momento de louvor agora. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Já
a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença.
Graça e paz de Jesus, meus irmãos, todos que estão conosco. Fico feliz de mais uma vez me juntar aos irmãos nesse culto, podermos juntos adorar o Senhor, cultuar o Senhor. Que Deus abençoe a vida de cada irmão, cada irmã que estão envolvidos e empenhados na confecção desse culto. É um trabalho que não aparece, a gente não vê as pessoas se dedicando ao longo da semana para a realização desse culto, mas existe todo um movimento de pessoas se dedicando, trabalhando, para que quando a gente no domingo, nessa hora, a gente esteja reunido, a gente possa ter aqui um direcionamento de culto vindo da igreja do Senhor. Então eu quero pedir a Deus que abençoe a vida de cada um desses irmãos que estão por trás, estão nos bastidores, que não aparecem, mas que são fundamentais para a realização desse culto. Que Deus abençoe você, meu irmão, que Deus abençoe aquelas pessoas, os amigos que estão conosco. A gente tem informação de que esse culto ele tem ultrapassado os limites da igreja, ele tem chegado à comunidade, a famílias. Então você que não é membro da Primeira Igreja Batista em Costa Barros e está acompanhando a gente através desses cultos, que Deus abençoe sua vida, que a palavra também fale ao seu coração e que em breve você possa estar na igreja do Senhor, participando, comprometido, em comunhão com a igreja do Senhor. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Nessa noite eu quero aqui concluir a série de mensagens que nós começamos lá no início do mês de agosto. A gente está no último domingo de agosto. A gente começou uma série de mensagens cujo tema é de hoje em diante. E essa série de mensagens de hoje em diante, ela implica em 3 movimentos. Ela implica numa decisão. Essa decisão ela leva a gente a atitudes práticas que, como consequência, trarão mudanças para a nossa vida. Quando eu digo isso, de hoje em diante, eu tomo uma decisão que me levará a atitudes práticas e que resultarão na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor, mudanças, transformação de Deus, mudanças que vêm da palavra do Senhor, a ação do Espírito Santo de Deus, mas que muito tem a ver também com a minha decisão, a minha postura, e isso é fundamental. Então hoje eu quero terminar essa série de mensagens. Eu convido você a ler comigo Gálatas capítulo 5, versículo 7 ao 9, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 7 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Amém? Palavra do Senhor. Olha que interessante, a gente vê o apóstolo Paulo dizendo para os Gálatas: olha, vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar? Eu quero usar esse texto aqui, dentro da ideia de hoje em diante, eu quero convidar você a pensar nesse seguinte subtema: de hoje em diante, não vou parar no meio do caminho. Não vou parar no meio do caminho. Porque é exatamente isso que o apóstolo Paulo fala para os Gálatas. Vocês pararam, vocês corriam bem, vocês estavam crescendo, vocês estavam avançando. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Paulo está alertando a igreja da Galácia que infelizmente havia voltado a práticas do judaísmo, como a circuncisão, como a obediência ali de leis, de mandamentos judaicos, coisas que o Evangelho já tinha deixado para trás, que as boas novas de Jesus
que a graça de Jesus já tinha deixado para trás. E os Gálatas, então, eles retrocedem, eles param e retrocedem. E Paulo, então, diz, olha, vocês corriam bem, porque vocês pararam no meio do caminho, porque vocês regrediram. Então, de hoje em diante, eu não vou parar no meio do caminho. Não quero mais começar no domingo, depois do culto da noite, e terminar lá na segunda-feira, quando a gente sai da cama, e não dá prosseguimento. Não quero mais começar em casa e parar lá na próxima esquina, não dá prosseguimento. Eu não quero mais prometer mundos e fundos e nada fazer. Isso é muito comum na nossa vida. Nós começamos projetos pessoais, projetos na igreja. A gente começa, por exemplo, a estudar e não conclui. A gente começa a ler um livro e não conclui. Quantos livros estão lá nas gavetas das suas estantes, das minhas estantes, ou na minha casa, na sua casa, que a gente começou a ler e largamos ele pelo meio do caminho. Quantas vezes nós começamos a ler um livro da Bíblia e não concluímos e não chegamos ao final? Quantas vezes nós começamos um projeto? Eu estou recomeçando uma prática de exercício físico e de caminhada, de corrida e de caminhada, que eu já comecei algumas vezes e terminei e não tenho dado sequência. Admito aqui a minha falha. Uma prática que é tão boa, tão saudável, mas por N motivos eu começo e termino, começo e largo no meio, começo e largo no meio, começo e largo no meio. E aí nesse período eu recomecei, e estou tentando, estou me esforçando para não parar no meio do caminho, para não desistir. Isso é comum em várias áreas da nossa vida, inclusive naquelas que se referem às coisas de Deus, como Paulo está dizendo para os crentes da Galácia, que começaram e não continuaram, que pararam no meio do caminho. A gente tem uma visão na Bíblia animadora, quando a gente vê, por exemplo, o filho pródigo, lá em Lucas 15, versículo 17 ao 20, o filho pródigo havia pego a fortuna do pai dele, a parte que lhe cabia, gastou, acabou o dinheiro, ele ficou sem dinheiro, teve que trabalhar num chiqueiro, tomando conta de porcos, e lá em meio ao chiqueiro, com vontade de comer a comida dos porcos, ele, na vida dele, teve um de hoje em diante. Ele falou, olha, de hoje em diante, eu vou me levantar e vou ter com meu pai, vou dizer, pai, pequei contra os céus e perante ti. E foi exatamente isso que ele fez. Ele deu aquele primeiro passo ali, em direção ao pai dele, deu o segundo, deu o terceiro, e ele só parou a caminhada dele quando ele chegou diante do pai e foi recebido com um abraço. Então ele começou e terminou. Começou e terminou. Anima a gente também ver Salomão lá em Reis capítulo 6, 1 Reis capítulo 6, verso 1, a gente vê Salomão terminando a construção do templo nos mínimos detalhes. Que coisa maravilhosa. Olha, se tem algo assim que a gente vê que é uma bênção a gente começar um projeto e terminá-lo. Salomão começou a construção do templo e terminou. Anima a gente, por exemplo, a não parar no meio do caminho. A gente vê o exemplo do Josias, lá em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1 ao 8. O rei Josias, que começou a buscar a Deus com mais sinceridade aos 8 anos do seu reinado, e ali Josias descobre a lei do Senhor ali, e aí depois desses 8 anos de reinado, ele começou ali a purificar Judá, Jerusalém, os altares, tirar os altares idólatras, andar nos caminhos de Deus, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Até o 30º ano do reinado de Josias, ele andou nos caminhos do Senhor. Ou seja, ele começou um processo de caminhada espiritual e foi até o fim, até o dia em que ele
partiu dessa vida. Como é bom, como é animador a gente ver, por exemplo, um Neemias que foi chamado, despertado por Deus para conduzir a reconstrução dos muros de Jerusalém, que estavam completamente destruídos, e você vê Neemias, depois de começar aquela obra, terminá-la em 52 dias. 52 dias, enfrentando obstáculos, enfrentando adversidades, enfrentando ali as oposições, mas o Neemias começou e terminou, Neemias e o povo, terminaram em 52 dias. Olha, começar é bonito demais, meus irmãos. A gente começar as coisas é bonito demais. Mas começar e não terminar é muito feio. É muito feio. É melhor não haver o bonito para a gente não ter o feio depois. Essa é a realidade. A Bíblia vai relatar lá em Lucas capítulo 14, versículo 28 ao 30, diz assim a palavra do Senhor, Lucas 14, 28 ao 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Porque é exatamente isso que acontece. Infelizmente, até nas nossas igrejas, pegou a expressão obra de igreja, e ela pegou de uma expressão pejorativa, porque quando você fala obra de igreja, você está falando de algo que começou e nunca termina. O que é isso? Isso é uma obra de igreja. Por quê? Porque começa e nunca termina. E isso é algo negativo para nós, porque nós precisamos começar e terminar. Nós precisamos começar e terminar. Porém, de hoje em diante, com a ajuda de Deus, nós podemos começar e terminar. Nós devemos abraçar o que é bonito e mandar embora o que é feio. Nós podemos começar os projetos, nós podemos começar aquilo que nós nos propomos a fazer, nós podemos começar a nossa caminhada com Deus e não ficar no meio do caminho, e não desistir, e não abandonar, e não abrir mão. Nós podemos fazer diferente daquilo que os Gálatas fizeram, que corriam bem, mas eles pararam ali. E é interessante que Paulo fala para os Gálatas: um pouco de fermento leveda toda a massa, ou seja, um pouco de ensinamento errado, um pouco de uma palavra errada faz a gente desistir de caminhar, faz a gente parar no meio do caminho. Às vezes as palavras negativas elas vêm, às vezes as palavras contrárias elas aparecem, mas nós não podemos dar ouvidos a essas palavras. Nós precisamos continuar. O que não dá é a gente ser marcado na nossa vida por começar algo e nunca terminar, porque isso reflete também na nossa vida com Deus. Nós começamos as obras de Deus, as coisas de Deus, e paramos no meio do caminho. Nós servimos a um Deus que começou a boa obra e é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo falou isso. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Que nós sigamos esse exemplo, que de hoje em diante a gente não pare no meio do caminho, que a gente termine aquilo que a gente começar, que a gente se lembre sempre daquela passagem de Zacarias. Aí eu quero terminar essa palavra lendo esse texto de Zacarias, no capítulo 10, no capítulo 4, versículo 10, Zacarias 4:10, que diz assim: pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas
terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Que esta seja a minha atitude, a sua atitude, que a gente valorize tanto o dia das pequenas coisas, dos começos humildes, dos pequenos projetos, mas que dia a dia a gente vá dando passos até chegar lá no dia da formatura, no dia da missão cumprida, no dia em que a gente vai receber a aprovação do Senhor. O que a gente não pode fazer é ficar no meio do caminho, Então, que essa seja a sua oração no dia de hoje, que de hoje em diante do Senhor, eu não mais pare no meio do caminho, que eu conclua que tudo aquilo que o Senhor colocar nas minhas mãos, e tudo aquilo que o Senhor desejar que eu faça e viva, que eu siga até o final, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus que nos dá essa condição de começar e de concluir tudo aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, eu não sei se você deixou algo no meio do caminho, deixou algo por fazer. Eu não sei se no teu coração, diante de Deus, tem algo incompleto. É uma sensação muito ruim quando a gente olha para dentro de nós e vê que algo está incompleto, que algo ficou por fazer, que algo ficou para trás e a gente não deu prosseguimento. Eu não sei o que é, eu não sei. Eu sei que existe essa possibilidade de a gente mudar essa história, de a gente fazer essa oração diante do Senhor. Senhor, de hoje em diante, eu não vou parar no meio do caminho, eu não vou ficar pela metade, eu não vou me sentir alguém pela metade, eu não vou te servir pela metade, eu não vou me dedicar pela metade, eu não vou me empenhar pela metade, eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos de forma completa. Deus, essa é a oração que a gente precisa fazer nessa noite. Talvez seja você alguém que começou a seguir a Cristo e você está vivendo pela metade o Evangelho. Você parou no meio do caminho. Você talvez esteja como os Gálatas. Você corria bem, mas algo ou alguém, alguma coisa impediu você de continuar obedecendo a verdade, seguindo o Evangelho. Eu queria orar por isso. Ou talvez você seja alguém que começou um projeto e largou lá no meio do caminho. Peça a Deus, Deus, isso é teu, isso vem do Senhor. Eu quero concluir, eu quero fechar, eu não quero ter esse sentimento de que deixei as coisas pelo meio do caminho. Eu queria orar, meu irmão, eu quero orar nesse momento por isso. Eu quero convidar você, aí onde você está, na sua sala, da sua casa, no seu quarto, na cozinha, eu quero convidar você a orar e a pedir a Deus isso. Se você, por alguma razão, parou algo no meio do caminho, eu quero convidar e desafiar você a dizer para Deus, Deus, de hoje em diante, eu não mais vou parar no meio do caminho. Vamos orar por isso? Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra, ela nos desafia, ela penetra naquilo que nós não compartilhamos com ninguém, mas o Senhor conhece, o Senhor sonda os nossos corações. O Senhor conhece a nossa vida por inteiro, Senhor, e sabe aquilo que em nossa vida está pela metade, está incompleto, está por fazer ainda. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor ajude o teu filho, a tua filha, esse amigo que está conosco participando desse culto, ó Pai, a fazer essa oração, a pôr em prática essa oração,
tomar essa decisão que leva a atitudes práticas e que vai gerar mudanças abençoadoras na vida do teu povo. Ó Deus, que de hoje em diante a gente não pare no meio do caminho. A gente, ó Deus, não deixe as coisas por fazer, mas que tudo aquilo que vem à nossa mão, a gente possa começar e terminar. Ainda que sejam necessários o segundo, o terceiro, o 10º, 100º, 1000º passo, mas que a gente ande todos os passos necessários para concluir aquilo que o Senhor nos mandou e nos tem chamado para fazer e viver na nossa vida. Pai, se tem alguém que começou a caminhada contigo, a caminhada cristã, e por alguma razão parou, Deus, cessou, está parado, está travado, Deus, que o Senhor ajude o teu filho, a tua filha, a retomar essa caminhada, porque não há salvação longe do Senhor, porque não há vida longe do Senhor. Pai, ajude aqueles que estão diante do Senhor e que por alguma razão abandonaram um projeto, já não têm vivido mais de forma completa o compromisso contigo, com a tua igreja, com a tua causa, pessoas que deixaram coisas pelo meio do caminho, projetos pessoais, projetos familiares, Deus, projetos profissionais. Deus, eu te peço, ajuda o teu povo a retomar, que de hoje em diante, com a ajuda do Senhor, o teu povo não mais pare no meio do caminho, que a gente não seja, ó Pai, motivo de riso, de começar algo e não concluir, mas que a gente seja, ó Pai, motivo de glória para o teu nome, porque os servos do Senhor, quando se empenham em algo, começam e concluem para a glória e honra do teu nome, porque tu és um Deus completo, perfeito. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O Senhor começou a tua obra salvadora e ela está sendo concluída, e no tempo oportuno, ó Deus, o Senhor dará fim a essa obra salvadora, e nós somos fruto e somos alvo dessa obra, do Deus que é perseverante, que começa e termina tudo o que faz. Eu te agradeço por isso, Senhor, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na tua presença, que o teu amor, a graça salvadora do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com todo o povo do Senhor que está acompanhando aqui esse culto, e todo o povo do Senhor espalhado pela face da terra. É o que nós oramos. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nossos amigos, e que essa palavra do Senhor possa gerar frutos na sua vida, no seu coração. Que Deus te abençoe. Uma boa semana, uma semana de paz na presença do Senhor. Amém.